Me ouvem?
Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Isabela e hoje eu vou estar aqui com vocês nessa primeira palestra do terceiro dia da Semana da Qualidade e Segurança da Informação. Esse ano, o tema do nosso evento é Alinhando a Qualidade, Segurança da Informação e LGPD. Por isso, nesse dia de hoje, vamos falar sobre o Sistema de Gestão da Segurança da Informação. Conosco aqui na sala está também a gerente de gestão de projetos, que coordena a área da qualidade e segurança da informação da Prodan, Lilian Gilson. Oi, Lilian. Oi, Isabela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse dia da nossa semana. E nós temos 2 colaboradores da casa que têm trabalhado comigo na área de segurança. E eu espero que a experiência que eles vão compartilhar com vocês seja útil também na caminhada de vocês, buscando essas conformidades de segurança. Boas palestras. Obrigada. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de dar 2 avisos. Todos os dias a gente tem duas palestras que acontecem em salas virtuais diferentes. Os links para acessar essas palestras estão disponíveis no nosso site. Para quem desejar obter inscrição, certificado de participação, também precisa se inscrever no nosso site. Por fim, quero dizer a todos que o nosso chat vai estar aberto, então vocês podem fazer perguntas e comentários e a gente vai estar repassando aqui para os palestrantes. Bom, antes da gente começar a primeira palestra, a gente preparou uma série de vídeos que tratam sobre a segurança da informação e a gente quer compartilhar com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre segurança nas redes sociais. Só um minuto que eu vou compartilhar. Sociais. Crie senhas fortes, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais e com ao menos 14 caracteres. Configure opções de privacidade das suas contas. Não clique em links desconhecidos. Cheque a fonte de seus posts compartilhados e cuidados nas redes sociais. Crie senhas fortes, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais e com ao menos 14 caracteres. Configure opções de privacidade das suas contas. Não clique em links desconhecidos. Cheque a fonte de seus posts compartilhados e não clique em tudo que lê. Não adicione pessoas que você não conhece. Evite fotos que apresentam sua casa com detalhes, compras caras ou aquisições importantes. Evite expor sua localização. Atenção ao que você escreve. Ao utilizar aplicativos como jogos, testes e sorteios, analise quais dados são solicitados. Bom, agora sim, vamos começar. O nosso primeiro palestrante desta tarde é o Ismael Benigno. O Ismael é formado em administração de empresas e está trabalhando na Prodan desde 2011. Já atuou na supervisão de OEM, como supervisor de administração e transportes, e também foi gerente de administração entre 2014 e 2018. Hoje atua na supervisão de segurança da informação, com o Márcio Belmonte, que é nosso segundo palestrante do dia, e com o Afonso Fonseca, nosso colega.
Ambos fazem parte da gerência de gestão e projetos, chefiadas pela Lília. O Ismael vai falar com a gente hoje sobre documentos da segurança da informação e implementação de controles normativos. Boa tarde, Ismael. Oi, boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que já estão presentes no evento. Muito obrigado pela participação. E vamos começar. Eu posso compartilhar aqui? Pode compartilhar. Só um momento. Isabela, só confirma para mim se já apareceu o conteúdo na minha tela. Já. Pronto, a gente já está. Bom, gente, novamente, boa tarde, obrigado, estou agradecendo a presença de todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso evento, essa semana. Como a Isabela já falou antes, a gente vai falar hoje um pouco sobre os documentos da segurança da informação que as empresas ou que buscam a certificação em segurança da informação ou que buscam a melhoria nos seus processos e aumentar a segurança das informações que elas manipulam, as suas informações ou as informações de seus clientes. Depois, às 3h15, está marcada a próxima palestra do Márcio Belmont, com quem eu trabalho, para falar sobre gestão de riscos e sobre privacidade de dados. Então, vamos lá. Como a Isabela disse, meu nome é Ismael, eu sou analista administrativo na Prodan, trabalhando hoje na supervisão da segurança da informação, e a gente já vem há alguns meses, desde o ano passado, trabalhando na elaboração e na implantação das normas internas que a gente quer que um dia na frente sejam implantadas como o nosso sistema de gestão da segurança da informação. Essas normas partem de uma política da segurança da informação, que a Prodan já tem, abaixo dela uma série de normas mais específicas que a gente também vem trabalhando e vem implantando para melhorar os processos, para a gente conseguir mais segurança para as nossas informações, para as nossas relações com os nossos clientes, para adequação à legislação, enfim. A gente vai chegar num sistema de gestão da segurança que eventualmente vai ser certificado, mas independente da certificação, a gente começou, como eu disse, no ano passado, a implantar essas normas para melhorar a nossa gestão mesmo. Vamos lá. A gente precisa começar com o básico, né? Falando sobre o que é segurança da informação. Segurança da informação, muitos de nós já sabemos, muitos de vocês já sabem, mas não custa lembrar. É um conjunto de ações e boas práticas que tem como finalidade proteger um grupo de dados. Como conceito, a segurança da informação é o objetivo de toda empresa que lida com dados, especialmente se forem dados confidenciais, estratégicos, de terceiros, pior, de pessoas físicas e, ainda mais importante, dados pessoais sensíveis, sobre o que fala a Lei Geral de Proteção de Dados. O Márcio vai falar logo mais. Então, a segurança da informação depende do respeito aos seus 4 pilares. Quais são? A confidencialidade, a autenticidade, a integridade e a disponibilidade. A falha em cumprir ao menos um desses requisitos viola o conceito de segurança. É prevista na legislação, que prevê multas pesadas, mas mais do que isso, afeta a credibilidade, a imagem de uma marca, e a depender do ramo de atividade da empresa, isso pode ser mortal. Então, a gente começa falando com o conceito de segurança da informação, por onde começar, para a gente começar a escrever as normas que vão nos ajudar a cumprir esses quatro pilares. Como eu disse, os 4 pilares, né? A informação precisa ser confidencial, e uma informação confidencial é aquela que permanece confidencial, e a gente precisa saber e vai passar eventualmente
pela norma de classificação da informação, que acompanha a nossa política, e a norma de classificação que vai trazer a informação sobre qual é o tipo de informação que está ali. Uma informação confidencial precisa ser mantida como tal. Uma informação autêntica, sobre cuja procedência não haja dúvidas, e a integridade da informação também precisa ser preservada. A gente precisa garantir que essa informação não seja perdida nem corrompida. Isso é integridade. A perda da integridade de uma informação bota abaixo a sua confidencialidade, a sua autenticidade e a sua disponibilidade, já que essa informação precisa estar ali, aonde deve estar, sempre que for necessário. Enfim, os 4 pilares dependem uns dos outros. Em seguida, a gente precisa entender, antes de começar a escrever, 4 fatores básicos. O contexto da empresa, determinar as necessidades e as expectativas das partes interessadas nesse processo, definir o escopo dessa documentação toda e, enfim, desenhar o sistema de gestão da informação. Quando a gente fala sobre o contexto da empresa, a gente começa a falar sobre o contexto externo, vai falar também sobre o contexto interno, tudo que cerca a empresa. Contexto externo, avaliar aspectos sociais, a gente precisa avaliar questões de demografia, desenvolvimento, segurança. Na parte cultural, a gente precisa avaliar comportamentos, valores, eventos, etc. E assim por diante. Os aspectos políticos, estabilidade política, eleições, troca de governo. Tem um aspecto jurídico, decisões, pareceres, leis que podem mudar e afetar o cenário em que a empresa trabalha, implicações legais sobre o uso de um serviço terceirizado de TI, por exemplo. Há o aspecto regulatório, como mudanças nas regras, vigência de leis, novidades como a LGPD, a NPD, etc. Financeiros, como orçamento público, saúde financeira dos clientes, parceiros, ações, bolsas, enfim. Aspectos tecnológicos, como as novas mídias, novas tecnologias, novos mercados, funcionalidades, etc. Avanços técnicos de ferramentas de invasão, inclusive. Fatores econômicos, como mercado, inflação, tendências de mercado, políticas econômicas. E os fatores ambientais, que podem ser legislação, mudanças no direcionamento da própria empresa sobre esse tema e por aí adiante. Então, a gente precisa avaliar, não todos, mas sempre que possível, todos esses aspectos externos à empresa. O mesmo acontece com o contexto interno da empresa. E aqui a gente segue a sugestão das normas de referência da ISO 27000, que quando fala nesse aspecto de avaliação interna da empresa, fala em governança, a estrutura da empresa, as responsabilizações, estratégia, objetivos e políticas, a cultura da empresa, as normas que já existem, as diretrizes que já precisam ser seguidas, os modelos que já são usados, recursos e conhecimento, o que precisa ser avaliado e levado em conta em termos de tempo, de capital, recursos, pessoas, processos, tecnologias, os dados que já existem, os sistemas que já existem, os fluxos de informação, os relacionamentos com as partes internas, relações contratuais e os compromissos já existentes, e as dependências e conexões também entre as partes internas e os processos internos. Então, além de prestar atenção em tudo que está acontecendo fora dos muros da empresa, é preciso, antes de começar a pensar numa política de segurança da informação, avaliar, tanto dentro quanto fora, tudo que tem a ver com esse assunto, a segurança da informação. Bom, é preciso também descobrir e documentar quem são essas partes interessadas. Ou seja, as pessoas, as entidades, as organizações e as empresas que, interna ou externamente,
tenham participação e interesse no tema da segurança da informação da nossa empresa, assim como quais são os requisitos dessas partes, quais são as exigências, as necessidades e a realidade de cada uma dessas partes. Em seguida, faço o seguinte, e a gente, novamente, a gente continua seguindo meio que um roadmap aí da norma de referência, a estrutura básica do desenho, da elaboração e da implementação do que seria um sistema de gestão. A gente parte para definir o escopo do nosso sistema. Conhecendo o contexto, é o que a gente viu antes, da empresa, e o que precisa ser sabido sobre quem tem interesse na segurança da informação, essas informações vão ajudar a descobrirmos até onde vai o nosso sistema de segurança. A nossa política, que é sobre o que a gente vai falar mais detidamente hoje, e as demais normas dela. Porque com essas informações, além das interfaces entre as atividades que envolvem todo esse pessoal, a gente vai poder saber o alcance da nossa política. Se há partes interessadas externas, esse alcance é um. Se não, o limite de atuação é outro, ou seja, o escopo é outro. Depende de cada uma desses fatores. Então, o passo seguinte, quer dizer, com todo esse levantamento, toda essa análise externa, interna, definição de escopo, sobre o que a gente precisa saber para escrever o que vai ser a nossa política e lá na frente o nosso sistema, a gente tem condições de estabelecer o que vai ser esse sistema, implementá-lo, dar manutenção e manter ele revisado, atualizado, sempre constantemente em uso e em evolução, e por conseguinte a gente vai conseguir sempre melhorar o funcionamento desse sistema. O ponto de chegada nesse aspecto é começar a implantar o sistema de gestão. Bom, isso passa, antes de qualquer coisa, pelo fator liderança, como diz a norma. Quando a norma fala na seção liderança, ela está falando de liderança e comprometimento. Só um momento. Liderança e comprometimento, depois a política de segurança da informação propriamente dita, e a seção sobre autoridades, responsabilidades e papéis. A chave para conseguir tudo isso é a participação e o comprometimento da alta direção nas ações de que depende esse sistema, ou a política e as demais normas que vão ser implantadas depois dela. Os recursos e investimentos são essenciais, é claro, mas também a participação nas decisões e na mudança cultural que precisa ocorrer na empresa. Passando aqui direto para a política de segurança da informação, do que a gente está falando, propriamente dita, é a principal lei, ou como a gente costuma brincar, como se fosse a Constituição Federal dentro de uma empresa no que tange à segurança da informação. São as diretrizes mais básicas que a empresa precisa estabelecer quando vai começar a falar de proteger os seus dados. Antes de qualquer coisa, ela precisa ser estabelecida pela alta direção, que declara claramente o seu comprometimento. Ela precisa ter declarações de intenção e de direção. Ela precisa estar alinhada às demais normas básicas e complementares, que a gente vai ver já já. Ela precisa considerar aspectos e negócios, cultura, questões e preocupações da empresa. É o que a gente acabou de ver sobre essa contextualização externa e interna da empresa. A política também precisa ser comunicada a todas as pessoas dentro do escopo que foi definido. Então, como eu falei mais cedo, se a gente definiu lá atrás que o escopo, ou seja, o alcance da nossa política se restringe
a nossa empresa, dentro dos muros da nossa empresa, os colaboradores que estão dentro da empresa, essas pessoas todas precisam ser comunicadas e ter ciência da existência da política e conhecer o conteúdo da política. Se há alguma parte interessada que seja externa, ela também precisa ter conhecimento dessa política. Ela, obviamente, ela precisa ser documentada. Então, a política não pode ser só um acordo entre partes ou uma lei não escrita, um acordo tácito entre todos os colaboradores da empresa. Ela precisa estar documentada, até porque o passo seguinte, após a implantação dessa política, é começar a implantar os controles que vão medir se a política está sendo seguida, a política e as normas que vêm acompanhando ela. Frequentemente, gestores das áreas técnicas ou de gestão da segurança acabam se sentindo relegados ao escanteio, como se a segurança da informação fosse uma formalidade documental localizada. Outras áreas que envolvem alguma burocracia possuem a mesma dificuldade. Mas o que vale dizer aqui é que esse não é o caso em que não se nota a importância do tema para a empresa. Como ocorre com outros temas, prova disso são CEOs como Mark Zuckerberg, na foto, na Berlinda, durante 5 horas no Senado americano, explicando o vazamento de dados pessoais de usuários do Facebook. A segurança da informação é, sim, assunto da alta direção, porque dependendo do tamanho do incidente, o nome da empresa e até o seu futuro correm em risco de morte. E sem empresa não há sequer alta direção. Por outro lado, já é possível mapear o comportamento dos gestores de algumas empresas que desfrutam de cada vez mais credibilidade quanto às informações que manipulam. Porque essas pessoas, elas se engajam ativamente na tomada de decisões estratégicas, e aqui, claro, a gente está falando de decisões sobre segurança. Essas pessoas garantem que as implicações de cibersegurança são consideradas em todas as etapas do negócio. Então, a cultura da segurança cibernética, ela permeia aí todos os processos, ela começa a ser incutida em todas as partes do dia a dia mesmo da empresa. Esses gestores também estão mudando hábitos e forçando mudanças no comportamento dos usuários e dos líderes que estão abaixo deles. E eles também estão assegurando que uma governança eficaz reporte e os reportes estejam implementados. Bom, a política da segurança da informação em si. Só um momento. Voltando ao tal documento mestre da segurança dentro de uma empresa, a política da segurança da informação. Apesar de um sistema de gestão ser muito mais abrangente, quando a gente fala na parte documental desse sistema, o início de tudo é a política, porque é ela que traz as diretrizes sobre o que ainda é preciso fazer, o que vai ser preciso escrever e controlar depois dela. É a política quem traz preto no branco o objetivo, o escopo, as responsabilidades, quem faz o quê e quais são as demais normas mais específicas que a nossa empresa vai precisar, como uma norma de backup, uma norma de acesso físico, por exemplo, uma norma de ativos, uma norma de uso de redes sociais, de acesso à internet. É da política que nasce a direção sobre o que a gente vai precisar a mais de documentos para buscar a tal segurança da informação. Depois da política, existem normas que são separadas conceitualmente pelas normas de referência em normas básicas e complementares. Os conceitos acabam se confundindo um pouco, mas a gente imagina que sejam normalmente ou frequentemente normas que são priorizadas na implantação de uma política e outras que são menos priorizadas. Todas são importantes, mas há uma
certo nível de escala de valor aí entre essas normas. Algumas delas são acesso à internet. Só um momento, cometi um erro. O acesso à internet, o acesso ao correio eletrônico, e-mail, backup, que eu falei mais cedo, recuperação de dados, a gestão de ativos, proteção de códigos maliciosos, há normas complementares também, como gerenciamento de riscos, que o Márcio vai falar logo mais, o gerenciamento de mudanças, o uso da computação em nuvem e por aí vai. A norma 27.000, a ISO 27.000, que trata dos sistemas de segurança da informação, quando fala nas políticas de segurança da informação, sugere uma estrutura para essa política. E aqui a gente se prende um pouco mais a esse documento, pela importância dele no trabalho de iniciar a implantação do sistema. Nesse caso, eu trouxe a estrutura da política da Prodam, que foi implantada no ano passado, como eu disse mais cedo, e que já conta com algumas normas acessórias. No nosso caso, é possível ver que a gente seguiu a estrutura sugerida pela norma. Foi o suficiente para o que a gente precisava escrever. Mas a nossa política já passou por uma revisão, com a adição de atribuições e diretrizes para o tratamento de dados pessoais, com o advento da LGPD. A ideia é essa, a de que essa documentação, partindo da política, vai ficar em constante revisão e melhoria. O importante é que ela reflita a realidade da empresa, sob pena de se ficar estanque e virar letra morta. Aqui eu coloquei a imagem de um trecho da nossa própria política na Prodam. Essa, como eu disse, foi implantada no ano passado e já está na revisão número 1, né, Márcio? Revisão número 1, que foi essa tratando sobre as responsabilidades da segurança de dados pessoais. E seguimos. Outra coisa que eu tinha separado para a gente falar era, só um momento, sobre a dificuldade que alguns gestores de segurança encontram para convencer a direção da empresa a dar a correta importância ao tema. Sem falarmos nas complicações que um vazamento de dados pode causar, por exemplo, a gente pode citar de cara 4 benefícios que geralmente falam alto ao coração dos gestores. E com razão, pois eles têm a obrigação de manter a empresa viva e economicamente saudável. Para começar, a empresa vai estar de acordo com normas de boas práticas. Segundo, essa conformidade vai trazer vantagens, pois há clientes que buscam exatamente fornecedores que adotam essas boas práticas. Especialmente no mercado privado, empresas certificadas nessas boas práticas já saem na frente na busca de mercados e de clientes. Boas práticas também significam redução de despesas. Você quer um exemplo? A LGPD prevê multas de até 50 milhões de reais para empresas que protagonizarem incidentes de segurança da informação. E tudo bem que o Zuckerberg possa arcar com uma multa de 50 milhões, mas eu duvido que muitas empresas sobrevivam depois de uma pena dessa. Mas a redução de despesas não está só na ausência de multas. Em segurança, dados protegidos, bem guardados e corretamente manipulados são sinônimos de eficácia, credibilidade e agilidade. E isso é economia. Por fim, a sua empresa, independente do que está escrito, ou se ela já é ou não certificada, ela vai ficar mais organizada. E não há muito que argumentar sobre os benefícios disso. Em seguida, a gente vem falar sobre planejamento. É outra seção da norma de referência que a gente vai passar um pouco mais rapidamente, porque já toca na avaliação e na gestão de riscos que o Márcio vai tratar logo mais. A norma de referência traz também a etapa do planejamento para o que vai ser lá na frente um sistema. E isso passa por definir quais as ações vão contemplar riscos e oportunidades, e aqui valem os levantamentos sobre os cenários internos e externos, que a gente falou mais cedo, e sobre os riscos de segurança, especificamente os de segurança.
Eles precisam, primeiro, ser identificados, depois tratados para que sejam definidos os objetivos da segurança, ou seja, onde a gente quer chegar, já conhecendo e sabendo como tratar esses riscos. Esse tópico vai ser abordado daqui a pouco pelo Márcio, que vai falar sobre gestão de riscos e a privacidade dos dados. Em seguida, a gente fala da seção de apoio. Apoio fala de recursos, competência, conscientização, comunicação e informação documentada. Sobre recursos, a empresa precisa providenciar e garantir os recursos necessários para estabelecer o sistema. Ponto final. Quanto à competência, é preciso definir a competência necessária das pessoas cujo trabalho vai poder afetar a segurança da informação. E depois é preciso garantir que essas pessoas sejam competentes com base em educação ou no treinamento ou na experiência apropriada que elas venham a ter. Operação. Planejamento operacional e controle, ou seja, já na fase de operação, a empresa precisa planejar, implementar e controlar os processos para atender os requisitos da segurança e para contemplar os riscos, oportunidades e também para alcançar os objetivos da segurança. É também preciso avaliar os riscos de segurança de tempos em tempos ou quando mudanças grandes estão previstas ou já aconteceram, e é preciso depois avaliar esses riscos, implantar um plano de tratamento desses riscos, sobre o que o Márcio vai já falar. Depois a gente tem avaliação de desempenho, que envolve o monitoramento, medição, análise e avaliação, além de auditoria interna e análise crítica pela direção. E aqui o sistema de gestão da segurança segue a praxe, segue o padrão de um sistema de gestão comum, como é o da qualidade. As reuniões, análises críticas, os planos de ação que precisam ser acompanhados, os prazos, etc. Melhoria também precisa ser medido as não conformidades e as ações coletivas para corrigir, para arrumar o que está acontecendo de errado, e tratar as consequências. É preciso também avaliar as ações para eliminar as causas do que já aconteceu, do problema que já aconteceu, e se as ações surtiram efeito. É importante aqui também reter as informações sobre o que aconteceu, o que foi feito para corrigir e os registros de eficácia do que foi feito. Quem já vive, quem já trabalha sobre um sistema de gestão da qualidade, por exemplo, já tem experiência sobre isso. E a melhoria contínua. Aqui vale dizer que a empresa deve sempre cuidar para melhorar e se adequar e melhorar a eficácia do seu sistema de gestão da segurança. Não tem muito segredo. Por fim, a gente precisa saber como medir os resultados disso tudo que a gente falou. Porque sem a medição desses resultados, toda essa documentação fica sem importância, pois aí não teríamos como acompanhar a evolução da nossa gestão no tema da segurança, e aqui há novamente a similaridade com o sistema de gestão da qualidade, por exemplo. A ISO 27000 traz uma lista com 14 seções, e essas 14 seções trazem 35 objetivos de controle. E esses 35 objetivos de controle se desdobram em 114 controles. Aqui, é claro, é bom ressaltar que essas são diretrizes da norma, e quantos desses controles serão necessários serem implantados vai depender da natureza da empresa. Os objetivos de controle. Aquelas 14 seções que falei estão aqui. A primeira delas, inclusive, é a política de segurança da informação, mas ao lado dela a organização da segurança da informação, a segurança em RH, gestão dos ativos, controle do acesso,
criptografia, segurança física do ambiente, segurança nas operações, segurança nas comunicações e aí por diante. São 14 sessões que tentam, ou pelo menos foram feitas para abarcar todas as áreas, todas as etapas que uma empresa precisa vislumbrar para implantar o seu sistema. Aqui nesse slide eu coloquei uma imagem que é o famoso anexo A da ISO 27001, que é a lista de todos esses controles. Aqui a gente pode ver sobre o que estamos falando mais detidamente hoje, que é a política da segurança, o que mostra que a política deve ser um conjunto de outras normas e essas normas vão ter suas próprias diretrizes, que vão virar controles específicos. Então, as seções se desdobram nos objetivos de controle que se desdobram nos controles. As normas da PRODAN. Como eu disse antes, a política é feita de normas menores e mais específicas, como a norma de classificação, a norma de backup e recuperação de dados, a norma de acesso à internet, a norma de redes sociais. A gente já tem outras normas implantadas, mas vale como um exemplo essas 4, que foram as primeiras que a gente implantou aqui na PRODAN. A política também traz documentos complementares. Só um momento. Alguns desses documentos complementares são a norma de proteção de dados pessoais, que inclusive a mais recente que a gente implantou, foi definida pelo encarregado de dados, com base na LGPD, mas também implantamos aqui o termo de responsabilidade, tanto para funcionários, quanto para fornecedores, quanto para clientes. E esses documentos funcionam como os controles que vão nos ajudar a executar o que as normas pregam. A ideia é exatamente essa. As normas listam as regras, o que devemos e não devemos fazer, e os controles nos ajudam a cumprir essas regras. Comunicação é uma outra seção, outra das seções sugeridas, preconizadas pela norma de referência, e aqui eu dou como exemplo uma imagem da área da segurança da informação que nós abrimos na intranet da PRODAN. E nessa área da segurança da informação, a gente vem publicando tanto as políticas, nós temos a política de segurança da informação, é o primeiro item da lista aí, mas já temos a nossa política de cookies, e a política interna de privacidade e a política externa de privacidade. Temos algumas normas já implantadas, inclusive nessa imagem aparecem links para as lives que nós já fizemos de apresentação dessas normas para o nosso público interno. Então, cada norma que vai sendo implantada precisa passar por essa etapa, que é exatamente a de dar visibilidade, ser implantada, trabalhar com comunicação, com conscientização do público. E é o que a gente vem fazendo, essas lives são gravadas para que esse mesmo público possa rever essas apresentações ou ver pela primeira vez, caso alguém não tenha conseguido ver quando elas aconteceram primeiro. Bom, planos de ação. Como é que nós vamos executar esses controles? No caso do início da implantação dessas normas, nós utilizamos a estrutura modelo de um plano de ação. E aí depois nós convertemos as diretrizes dessa política ou dessas normas, dependendo de qual a gente está tratando, e ver o que essas normas têm de diretrizes, o que elas exigem que seja feito, e transformamos em ações que precisam ser executadas para isso. Cada diretriz, e isso grosso modo, se transforma numa ação que consiste num passo a passo, que precisa ser feita por alguém, de alguma forma, até um determinado prazo. Implantar esses planos de ação é implantar os controles que vão nos ajudar a implantar cada uma dessas normas, cada um desses documentos. No caso aqui, nós temos um plano de ação fictício para a implantação de uma norma
no caso da norma de gestão de ativos aqui na Prodem. A nossa norma, nesse caso, pede que tenhamos um inventário de ativos, que depois vão ser catalogados, classificados e monitorados, por exemplo. Para isso, há uma série de ações que precisam ser tomadas. Implantar o controle, nesse caso, é começar definindo quem faz o quê. Para esse caso, o controle é um plano de ação. Mas há outros casos, por exemplo, a implantação de uma norma de acesso físico, por exemplo, que regule como deve funcionar a portaria da nossa empresa, tem como um dos controles o sistema de catracas com biometria. Uma instrução de trabalho com passo a passo para se fazer o backup de um banco de dados também é um controle necessário. Nesse caso, a norma de gestão de backup. E assim por diante. É claro, eu reduzi o escopo dessa apresentação à experiência que nós temos tido aqui na Prodem, onde nós ainda temos um longo caminho na implantação de um sistema de gestão da segurança da informação. Dessa experiência, o que a gente pode destacar é a necessidade de mapear a realidade, seja ela qual for. Documentos que não retratam essa realidade perdem importância e acabam esquecidos. E, nesse sentido, implantar uma política e lá na frente um sistema é como uma jornada de autoconhecimento da empresa. Podemos identificar as forças e as oportunidades que nós não víamos e descobrimos riscos que não sabíamos que estávamos correndo. É esse autoconhecimento que vira documento, que depois vira diretriz. A gente passa a saber quem é, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. E essa noção nos permite escrever esses planos, saber o que é preciso ser feito e até quando aquilo tem que ser feito. No final das contas, o que parece burocracia vai significar uma relação mais saudável e segura de todos dentro da empresa, as pessoas e a própria empresa, com as informações que a gente guarda e que a gente manipula. A informação é o ativo mais importante das empresas como a Prodem, mas em essência de qualquer empresa. Conhecer essas informações, classificá-las corretamente, dar a elas o tratamento correto, pode significar a diferença entre a credibilidade e a dúvida. E isso não é pouca coisa. É isso, gente. Peço perdão, não sei quanto tempo a gente passou aqui, se já tem o quê? 40 minutos? Não sei. Tá dentro do tempo, Ismael. Tá, não sei se eu deixei passar alguma coisa importante que vocês tenham lembrado. Também não posso garantir se consigo responder qualquer dúvida, mas eu fico à disposição. Tá? Quero novamente agradecer aí a quem acompanhou até agora e convidar vocês novamente para assistir à apresentação de logo mais do Márcio Belmont sobre gestão de riscos e privacidade. E agradecer ao pessoal da organização, Isabela, da GEGE, da SCOM e da direção da Prodem pelo apoio. Ismael, a gente tem um tempinho ainda para fazer pergunta. Tá? Tem uma observação aqui, a Lilian fez uma correção agora há pouco aqui para mim, é verdade, a gente não implantou a política da informação no ano passado, ela foi revisada, tá? Isso já tem há bastante tempo, só essa correção. Então, gente, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para fazer nos comentários, eu vou começar com algumas aqui, tá? Ismael falou muito, destacou a importância da alta gestão para a implantação da política, de todas essas normas. Né? Acho que isso ficou bem claro para todo mundo. Mas do lado de cá, dos empregados, o que a gente pode fazer para contribuir? Antes de... Bom, agora eu vou tentar puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha da área da segurança da informação. A gente tem feito uma série de ações, e falei um pouco sobre isso, de divulgação, de conscientização, as próprias apresentações, as lives, e a gente fala de live por conta do sistema de trabalho que a gente vive há mais de um ano. Então, as apresentações foram online, foram apresentadas e reapresentadas. O nível de engajamento, no nosso caso, na Prodem, tem aumentado bem. A gente já andou meio desanimado uns meses atrás, porque realmente as pessoas não estavam participando bem. Hoje isso já melhorou bastante. Acho que o mais importante nesse caso
é o engajamento mesmo. Talvez, a palavra não é curiosidade, mas se interessar pelo tema, porque não é um tema distante do nosso dia a dia, pelo contrário, faz parte de tudo que a gente faz, o papel que está em cima da tua mesa, o telefone que está do teu lado, qualquer coisa que esteja, até coisas que você escreve num quadro dentro da empresa, podem ser informações que precisam ser melhor cuidadas. Então, nesse dia a dia, é que a gente acredita que as pessoas, e aí eu não falo das responsabilidades de alta direção, de investimento, nem nada, no chão de fábrica, como eu costumo dizer, o que as pessoas podem fazer é se interessar pelo tema e se você começar a participar, por exemplo, dos eventos, ouvir as palestras, que mesmo que tenham sido perdidas quando foram apresentadas, estão gravadas, tem na intranet, tem muito conteúdo fora, na internet também. Isso é uma grande contribuição de todos nós, os colegas mesmo, os funcionários das empresas. Você meio que mostrou um guia, né, os passos, né, um roadmap de como fazer essa implementação. Mas eu imagino que tem muitos órgãos que estão vendo a gente, representantes de outros órgãos que não fizeram, nem começaram esse processo. Né? E aí você destaca algo que você considera mais importante para ajudá-los a começar esse processo? A primeira parte do que a gente falou hoje falou muito sobre aquela parte a noção de quem nós somos, o que a nossa empresa faz, o que ela quer, qual é o contexto externo, o que cerca a nossa empresa, como é que estão as coisas aí fora, como é que ela funciona aqui dentro. É meio que, como eu brinquei na expressão do autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento. À medida que você começa a levantar o que você tem, o que você já tem, como é que você como é que é a sua cara como empresa, meio que vai começando a surgir o que você precisa fazer. O que a gente tentou bater, porque, enfim, é um tema pode ser muito aprofundado, o sistema de gestão, enfim, é uma família das normas, então é muita coisa, então a gente tentou trazer hoje só o que a gente acredita que, no nosso caso, na nossa experiência, o ponto de partida, no caso da Prodam, que foi a redação de uma política. E essa política... Deixa eu complementar aqui, Ismael. Se você não tem nada, digamos, está zerado, né, na empresa, não tem ainda nenhuma área responsável pela segurança, o ideal é primeiro identificar formalmente quem poderia trabalhar nessa área na empresa, porque normalmente fica difícil você dividir funções, você não vai se dedicar direito à segurança e é necessário que a segurança tenha um foco. Né? E uma vez definido uma pessoa que vai ter essa obrigação, o primeiro passo seria fazer uma análise de risco do seu ambiente e, a partir daí, identificar o que a política vai tratar. E nessa análise de risco, você faz toda essa análise do ambiente que o Ismael está falando, né? E identifica o que você já tem, talvez já tenha alguma coisa implantada, de segurança que funcione razoavelmente. Pode ser que você descubra que tenha coisas que nas entrevistas, nos levantamentos para fazer análise de risco, está faltando. E então, nessa análise de risco, você vai pontuar e vai dizer o que é mais importante, menos importante, fechar com a alta gestão, identificar se tem investimento, e aí sim começa esse trabalho de escrever primeiro uma política geral, né, que tem essas diretrizes que o Ismael falou, identificando qual seria o contexto em que essa política vai estar sendo definida, e em seguida, como a política principal tem mais as diretrizes, você vai ter que definir um conjunto inicial de normativas das tarefas comuns, da rotina do dia a dia, como o Ismael já falou, do que você vai precisar ir complementando com o tempo. Então, isso não é tão rápido, não adianta você pegar tudo
de algum lugar e copiar. Às vezes isso ajuda, mas você tem que fazer os ajustes, como o Ismael falou. Dentro da sua organização, o que é importante naquele momento, o que é mais urgente que você, naquela análise de risco, identificou que tem que atacar. E uma coisa importante é que se essa documentação já existe, pode ser que já tenha uma política na sua empresa, mas ela nunca foi formalizada. Então, é importante que ela seja formalizada pela alta gestão. Então, é essencial esse apoio da alta gestão. Uma vez que ela seja implantada, quem já tinha políticas anteriores, com o advento da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, precisa fazer essas revisões. Então, ano passado, nós já vínhamos trabalhando em várias revisões e criamos uma política de proteção de dados pessoais específica para a área interna, para a área externa. Revisamos todas as responsabilidades que já tinha na nossa política quanto à segurança da informação e agora considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aditivos de contrato, então aqueles acordos de responsabilidade e sigilo, tanto do colaborador quanto do fornecedor, aditivos de contrato com o cliente. Então, toda essa documentação foi revisada olhando agora para esse aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente pudesse ir buscando a conformidade. Uma vez que esses documentos vão ficando prontos, é como o Ismael falou, então vamos lá, o que eu já tenho implantado, ou o que eu não tenho, e fazer um plano de ação para, se eu estou dizendo, por exemplo, que eu não posso usar no horário do expediente a rede social, e eu posso usar das meio-dia a 2 horas da tarde, então eu vou ter que identificar lá no Firewall quais são as regras. Está permitindo esse horário, então a gente vai ter que, na hora de implantar os controles, buscar o apoio da área técnica, que é ela que vai dizer o que já está implantado, quais são os recursos que a gente já tem, que a gente já poderia apenas configurar, ou outros recursos que a gente identifica como necessário para fazer um plano de aquisição e implantando na medida em que aquilo foi aprovado pela alta gestão, no sentido de que se identificou que é crítico e que se precisa fazer um investimento e que tipo de investimento vai ser feito. Lembrando sempre que tem que ser um investimento dentro da realidade daquele órgão, para mitigar o risco, né? Então, também não adianta a gente ir buscar só soluções muito mirabolantes, tudo caro, que talvez a gente não consiga implantar dessa forma que vai ficar inviável para aquele órgão, mas vai sempre haver uma solução para reduzir esse risco de acordo com aquele ambiente da organização. Então, era isso que eu só queria complementar e aproveitar para responder essa pergunta do Pablo Melo, que está aqui, em questão da escolha do DPO, um órgão para se adequar à LGPD deve ser necessariamente do setor de TI ou diversos, né? Então, o encarregado de proteção de dados, que é o DPO, que toda empresa, no caso os órgãos, precisam estar definindo quem é o seu encarregado de proteção de dados pessoais, ele não deve ser uma pessoa que trabalha no setor de TI, gente. Essa conformidade com a LGPD envolve várias áreas de uma organização, envolve a área jurídica, a área do comercial, então é uma pessoa que precisa ter livre circulação por todos esses ambientes e não deve ser uma pessoa de TI, porque a pessoa de TI está lá implantando os controles da segurança da informação, e vai estar diretamente envolvida com a solução, que muitas vezes vai ser dada, o que precisa ser consultada para fornecer a informação ou que o titular do dado está pedindo, ou que a Autoridade Nacional de Dados está pedindo. Então, o ideal é que seja uma assessoria ou uma pessoa que também não está dentro da área jurídica, entendeu? Então, é uma pessoa à parte que tenha boa circulação, mas que tenha conhecimento da área técnica, que tenha conhecimento da área jurídica, que tenha se especializado na lei geral, entenda os aspectos de maturidade dessa lei, como é que ela está funcionando hoje, como é que ela está sendo encarada, né? Então, tem muitos cursos da Exim, vários outros de encarregado de proteção de dados, cursos que já estão sendo dados
pelo SERPRO e um monte de outros organizações, e guias também estão disponíveis no GovBR, gente, muitos guias bons. Então é importante que vejam-se as alternativas para ter essa formação dessa mão de obra. Essa mão de obra também pode ser terceirizada, tá, gente? Para ser terceirizada tem que ser um escritório jurídico especializado. Então, não deve ser uma pessoa da área de TI, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não é um desafio da área de TI. É um desafio da alta gestão, é um desafio que normalmente exige que se crie uma comissão multidisciplinar para ir discutindo os aspectos que estão envolvidos em todas essas áreas, né? Tem uma área, às vezes a ouvidoria pode fazer o recebimento das demandas, passa para o encarregado vai ter que entrar dentro da organização e buscar toda aquela informação que ele precisa para fazer a resposta do titular ou a resposta do questionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele precisa ter livre circulação e que essas informações estejam disponíveis em todas as áreas da empresa para que ele consiga elaborar essa resposta num tempo predeterminado. Então, tem prazos. Isso tem que ser cumprido, né? Então, são prazos legais. Tá? Então, espero ter respondido. Obrigada, Lilian. Respondeu sim. A gente já vai, então, encerrando essa palestra. Obrigada, Ismael. Antes de terminar, queria dar alguns avisos. Se nós vamos publicar as apresentações e, inclusive, os vídeos, né, dos palestrantes que autorizarem, claro, né, no nosso site. Então, a gente tem uma página do evento no site, a gente vai avisar vocês. Vocês vão receber uma mensagem nossa por e-mail, aqueles que se inscreveram, ou vai estar disponível no nosso site, a partir da semana que vem. Antes de terminar, queria fazer um pedido. Nós estamos com uma pesquisa de auditoria de imagem para entender melhor como nossos públicos veem a Prodam. A pesquisa é para públicos diferentes, então para clientes, colaboradores e para a sociedade em geral. Quem puder, gostaria de pedir que acessasse a página da Prodam e preenchesse a pesquisa, respondesse a pesquisa. Bom, a gente tem aqui 10 minutinhos para começar a próxima apresentação. A gente deixou o link aqui no chat, mas também está lá no nosso site. E aí a gente encontra vocês daqui a pouco. Obrigada. Obrigado. Já.